último sextou do mês de outubro, hein? Meu, já estamos no final de outubro. E hoje é o dia de Halloween, dia 31/10. É É, complicado. complicado, complicado. Você sabe que o Halloween na minha época não era comemorado, não, viu? Hoje em dia é modinha, né? Não sei É, se é uma jogada do, do comércio, né? Mas enfim, tá é bem muito forte isso aí, né? americana, sempre cria uns feriados, algumas coisas, algumas comemorações também para vender. Então vem bastante dessa, mas estudando assim um pouquinho mais a fundo do que é que acaba entrando em assuntos que é meio sensíveis, né? Por isso que eu É, fico verdade. pisando em ovos. Mas estudando um pouco mais a fundo com o olhar cristão, o Halloween ele não é tão, como que eu posso falar sem, sem me prejudicar, né? Ele não é tão viável, né? Não é tão. Não sei bem a palavra que usar. Não Fiquei sem. deveria ser celebrado da forma como é, Então. talvez, né? Deve ser outra abordagem. Tá, mas Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Hoje, nosso último sextou do mês de outubro, a Tainara trouxe aqui Salmos, né? E eu estou fazendo um curso na igreja, Tainara. O pessoal sugeriu que nós lêssemos um salmo pela manhã, logo que acorda, e um provérbio antes de dormir. E tem sido de fato muito bom. Aham. Coincidentemente, hoje eu li esse salmo, né? E vamos debater sobre ele. Ele está bem quentinho aqui na minha cabeça. Eu vou ler aqui só o salmo, depois a gente vou fazer a famosa pergunta: por que que você selecionou? Depois eu vou ler um pouquinho mais para trás até a gente chegar nele. Pode ser? Então, o Pode. salmo de fato selecionado é o 145, versículo 18. Então, corre lá para a Bíblia de vocês. Na minha versão aqui, que é a NVI, diz: O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Tainara, por que que você escolheu esta passagem? Esse salmo na nossa vida, vamos dizer assim, ele é uma adoração inteira, né? Esse salmo inteiro, ele é uma grande adoração a Deus. Só que as áreas da nossa vida, elas precisam desse versículo em especial, que a gente clame a Deus, que a gente chame ele. E mostra também que quando a gente clama pela presença dele, quando a gente coloca ele na frente das nossas vidas, ele nos responde. Então, esse foi o motivo. Eu entendo muito que aqui no Sextou, a gente, a gente tenta traduzir de uma forma que seja aplicável para todo mundo. E sempre lembrar as pessoas, se elas estão passando por um momento ruim, tem solução, que tem saída. E se elas estão passando por um momento bom, que acontece bastante também, que elas não se esqueçam de quem proveu aquela felicidade, aquele momento bom para elas. Então, esse salmo, ele fala ali, né? O Senhor está junto de todos aqueles que invocam. Ele não fala se está junto só quando está triste, se está junto só quando está feliz. Ele fala, ele está junto de todos que invocam o nome dele. Então, é por isso que eu quis trazer, né? Para complementar muito aquilo que a gente já faz. Lembrar vocês que estão assistindo de que em todo momento vocês têm que clamar a Deus. Bom, eu vou dar minha palavrinha aqui no início e vou continuar lendo lá desde de trás, mas me chamou muita atenção a questão de todos os que invocam com sinceridade, porque hoje em dia tem muitas pessoas que falam em nome de Deus, de Jesus Cristo, mas da boca para fora, né? Aquele velho costume, né? Graças a Deus, né? E por aí vai, Deus me ajude, se Deus quiser. E Só que ateu não. falando. Então, só que é como se fosse algo automático, não é? Não é algo realmente sincero, realmente em oração, realmente, né, invocando. Mas vamos lá, deixa eu ler então. Vou começar lá pelo 145:14, tá? O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhe dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz.
O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Eu vou até voltar ali de um que me chamou bastante atenção, que é no versículo 15. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhe dás o alimento no devido tempo. E a gente já falou sobre isso também, né? Que é tudo no tempo de Deus. E às vezes a gente quer no nosso tempo, né? Então ter esse ponto de atenção e não se revoltar. Eu já me revoltei, né? Já fiquei triste por coisas que aconteceram na minha vida e falei, poxa, por que isso? Fiquei questionando, enfim, né? Era uma preparação para algo muito melhor e maior, mas que eu, na época, não tinha entendimento. Então, tudo no devido tempo. Na prática, assim, né? Trazendo essa parte prática para a gente sempre fala de três áreas meio que centrais. Então, é a família, o nosso pessoal, as nossas emoções e também o profissional. Nessa parte da família, a gente precisa entender que ele está junto com a gente quando a gente clama. E como fazer isso, né? Eu achei muito bonito que você falou esses dias atrás que você está ensinando seus filhos a orar e o seu filho, foi o seu filho que ficou, mas e a mamãe? Foi E minha filha, a Caroline, filha, Caroline. filha, mas e a mamãe? Não vou orar por ela também? Então, assim, é esse o ensinar a clamar, ensinar os filhos que eles também têm que fazer isso, é desde cedo. E os cônjuges, né? Orar junto, ter esse momento de oração junto. Mas o meu cônjuge, ele não gosta de orar, ele não gosta de Jesus, ele não gosta de Deus, ele já declarou que não gosta de crente, não gosta de católico, não gosta de ninguém. Falou de espiritualidade, ele não gosta. E se você quer realmente ter uma família que faça isso porque você entende que é uma coisa importante, se você está assistindo, você provavelmente considera a espiritualidade algo importante, começa a dar um exemplo. Lá em Tito 2, Tito 2:7 vai falar que para você ser o exemplo. Então, quando você age, por exemplo, com o exemplo, quem está ao redor vai acabar se moldando por aquilo, né? O ambiente ele é muito importante, não só para a gente se alimentar, mas a gente transformar também o ambiente. Então, por exemplo, você tem um esposo, uma esposa e que não gosta disso, não quer interesse com espiritualidade. Começa a orar em locais que ele possa ver. Não para se aparecer, mas para mostrar o exemplo. Pega a Bíblia, vai para o sofá, lê ali um versículo que seja, comenta com a pessoa o que você leu, o que Deus falou com você ali, deixa aberto isso. Ah, mas eu tenho vergonha. Mas por que ter vergonha? Sabe, você está divulgando o primeiro ministério mais importante que nós temos é a nossa casa. A gente precisa pregar o evangelho principalmente para quem está dentro da nossa casa. Depois a gente prega para quem está fora. Então, nessa parte familiar, esse salmo ele deixa muito claro isso, que se você clama, Deus atende. Então, e ele vai suprindo, ele vai constantemente ele ficando junto. É isso aí. E você citou algo bem legal, que é esse orar junto com o cônjuge, né? Isso gera mais intimidade, inclusive com os filhos. E, de fato, se você tem alguma dificuldade, se tem gente aí dentro da sua casa que é totalmente contra, né? É pelo exemplo mesmo que a gente muda. E começa orando pelos seus filhos, né? Seu marido, sua esposa, né? Vai vendo, vai ouvindo, vai tocar no coração dessa pessoa em algum momento, né? Porque ela vai ver que essa oração não tem efeito de fazer mal, né? Muito pelo contrário, você está sempre intervindo por uma outra pessoa, pedindo, agradecendo, né? Por algo bom que aconteceu. Então, isso vai acabar que o seu ambiente vai sendo transformado, né? E agora, se você entrar no enfrentamento, aí gera briga, gera discussão. Então, tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. E quando a gente fala de sinceridade, trazendo aí para o âmbito familiar, às vezes a gente erra, a gente exagera e tem um certo arrependimento. Mas aí a gente repete, faz de novo, né? Então isso não é de fato se arrepender, né? Quando a gente se arrepende, a gente tem essa consciência, pede perdão, mas busca uma correção.
Agora, você ficar sempre fazendo a mesma coisa, errando, talvez você não está sendo sincero consigo mesmo, né? Você não está de fato se arrependendo, né? Você não está de fato pedindo perdão. Muitas vezes você errou, exagerou, mas da boca para fora, desculpa. E não, sabe, não tá ali de dentro, né? Não vem de dentro. E aí isso vai voltar a acontecer. É, Essa tensão. a sinceridade do coração, ela é a base para você dar humildade, de você reconhecer que não é perfeito e que o outro, ele também tem erros, mas você também tem erros, né? Aí, levando um pouco mais para essa vida emocional, eu gosto muito daqui do 14, que ele fala bastante dessa parte mais íntima, mais do nosso emocional, que é, na minha Bíblia, eu uso a King James, então às vezes tem umas palavras que são diferentes. Mas fala assim: o Senhor ampara todos os que caem e ergue todos os que estão deprimidos. A nossa geração, esse nosso século, ele é o que mais está ansioso, mais está deprimido, mais está tendo crise de pânico, mais está tendo tudo. Por quê? É muita informação muito rápida, a gente absorve aquele monte de informação de uma vez, não sabe o que fazer com aquilo. Então, quem fala ali, né, que uma criança de 3 anos tem mais informação do que Júlio César, no auge da Roma. Então, tipo assim, no auge de tudo ali. E tem muita informação. E a gente, às vezes, o nosso cérebro ele não está preparado para esse tanto de informação. E ele dá aquele burnout, aquela sobrecarga nele e pipa. Isso acontece, infelizmente, porque nós somos seres humanos e não máquinas. Queria ser uma máquina de vez em quando? Queria, mas não somos. E esse salmo, o verso 14, ele traz esse refrigério de que, tipo assim, se eu estou deprimida, se eu estou passando por um momento que realmente não está sendo legal, Deus, ele é suficiente para me amparar, para me levantar. E se eu caio, se eu erro, se eu descaminho, se eu paro de querer a presença de Deus, ele volta, ele ainda quer você ali, ele não saiu do lugar dele. Você que deu uma afastadinha, mas assim, é só você voltar, é só você clamar por ele que ele vai te dar o sustento. É muito forte isso, né? Essa questão de depressão, ansiedade, essa comparação que nós temos com outras pessoas. Minha filha tem 7 anos e às vezes ela vem e me pergunta, né? Papai, eu estou linda? Eu falo, papai, eu falo para ela que ela é linda. Falo, né, às vezes ela tá com um pouco de vergonha, tá achando que tá estranha uma roupa, né? Já tá nessa idade. Então, eu falo para ela, eu falo, olha, filha, você é a imagem e semelhança a Deus. Se Deus é lindo, automaticamente você é linda. E às vezes eu brinco com ela, né? Falo, as pessoas não falam que você é parecido com o papai. O papai não é lindo? Então você é linda, filha. Então eu faço essas brincadeiras com ela para ela começar a entender que o que é dito externo não importa, e sim o que ela sente de dentro para fora, né? Então, se ela tiver essa consciência de que Deus é lindo e ela é semelhante a Ele, pode vir qualquer crítica de fora que não vai a abalar, né? Essa que é a ideia, né? De criar esse bloqueio, né? De coisa ruim, né? É bom que você está criando isso agora bem cedo, né? Ela está com 7 anos, porque quando entrar na fase da adolescência, aí começam os hormônios, e aí você se olha. Muitas mulheres acontece de olhar no espelho, são mulheres lindas, estão se olhando no espelho e não vê a beleza, porque os hormônios estão todos bagunçados. E aí o emocional tem que estar bem instruído ali, bem firme, para conseguir passar por esses momentos. E aí tem gente que carrega, infelizmente, essas marcas até o adulto, vai tratar lá na frente, mas se for bem tratado ali na primeira infância, já passa por essa fase ruim de ter um monte de manchinha no rosto e se achar horrível e nada cabe, nada serve. Então, mas é muito bonito isso que você faz. É, E mas não é fácil não, viu, amiga? Ela vai se esquecendo, mas é isso. Tem que ir seguindo, né? constantemente. E É, também, indo para essa parte mais profissional, que a gente também trata bastante, é lembrar sempre que Deus é quem sustenta a gente nos nossos trabalhos, né? Para quem é empregado, por exemplo, muitas vezes passa pela situação de achar que está acontecendo injustiças. Aí é quando você tem que olhar e ver se realmente está acontecendo uma injustiça ou se você está tendo a ideia de que está acontecendo uma injustiça. Isso é muito bom colocar na balança. E quando parece um trabalho injusto, Deus ele te lembra que tem coisas que tem que acontecer, mas ele te sustenta. Ele é aquele que dá o pão no tempo certo.
E para quem é empreendedor, você tem que lembrar que Deus é quem sopra as ideias no ouvido, quem coloca as oportunidades no caminho. Mas também tem aquela questão, né? A gente tem que não ajudar o nosso milagre, mas fazer a nossa parte. Então, nessa parte do profissional, se a gente não se coloca nos ambientes corretos, é mais difícil da pessoa correta aparecer. Né? Então, tipo assim, Deus pode colocar uma pessoa certa na nossa vida que vai fazer nosso negócio alavancar e a gente tá lá num estádio de futebol? Pode, mas é mais provável que aconteça isso se a gente está num ambiente certo. Se a gente está em algum evento de networking, se a gente está em algum lugar que fale sobre aquilo que a gente tá ali buscando, né? Essa questão de empreendedorismo, crescer e tudo mais. Então, é ter essa balança. Sempre entender que a gente movimenta a nossa parte do milagre, Deus faz a parte dele. E sempre lembra isso, que Deus faz a parte dele, Deus supre, Deus coloca as oportunidades, Deus dá o sustento. Só que a gente também tem que fazer a nossa parte ali de seguir, né? Isso, e você que é empresário que contrata pessoas, crie o seu negócio com um propósito muito claro. Você que é funcionário de algum local, alguma empresa, busque entender o propósito dessa empresa. Por quê? Senão você trabalha sempre no seu limite, sempre desgastado. Por quê? Aquele ambiente não te faz bem. Aquele trabalho, você provavelmente está trabalhando. Não sei se vocês já ouviram falar do DISC, né? Que são perfis comportamentais. Então, tem pessoas que são mais analíticas, pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são mais dominantes, né? Ela tem que entender um propósito rápido, né? Do que aquilo traz de resultado para ela executar uma ação. Não gosta muito de lorota, de papo, de explicação e por aí vai. E nós, muitas vezes, no trabalho, vivemos no modo adaptativo. Então a gente aceita uma oferta de emprego, né? Aceita lá aquela atividade, aquela função, só que muitas vezes não está de acordo com o nosso perfil de comportamento. E aí a gente chega em casa cansado, esgotado, porque estamos muito tempo dentro do nosso perfil adaptativo, né? Eu tenho uma live que eu gravei só explicando sobre isso. Então, você que é funcionário ou que contrata pessoas, tente colocar as pessoas no local correto, de acordo com o perfil delas, para que trabalhem menos possível nesse modo adaptado, né? Só aí já vai trazer bons frutos, bons retornos, tá? Então, essa questão, né, da Bíblia aqui, trabalho e negócio, eu diria para você sempre buscar um propósito claro dentro do que você quer para sua vida, tá? E a sua vida vai ser mais leve. Eu acabei de lembrar, eu fui numa rodada de negócios no início do ano e era numa igreja. Era catou todos os empresários da igreja, colocou numa sala e foi ensinar. E uma coisa que eu achei linda é que eles fizeram aquele 5W2Hs, né? Sei, conheço. Só que como colocar Deus na frente da nossa empresa? Porque muitas vezes as pessoas elas pensam que o colocar Deus à frente da empresa é só falar Deus abençoa aqui a empresa em nome de Jesus. Mas não é bem assim. É como que você pode usar da tua empresa para servir o reino, para servir as outras pessoas. Como que você pode estruturar a tua empresa para que ela seja um canal de bênção na vida dos clientes, na vida dos colaboradores, na sua própria vida, né? Então, assim, eu vou achar porque eu tenho os slidezinhos ainda que de como eles falam. E eu achei perfeito aquilo. Só que só aqueles slides lá dá bastante coisa. Eu vou achar e eu vou te mandar, Cleiton. Sim. E assim, é muito mágico quando você entende como colocar a tua empresa à disposição de Deus. Como fazer dela. Não é você, para todo cliente que você vai ligar, você vai falar uma parte da Bíblia. Não é dessa forma. É sutil. É naquela questão do exemplo também, né? Assim, você vai ser uma empresa íntegra, um empresário que não mente, um empresário que não passa os outros para trás, um vendedor que não passa os outros para trás, que não está pensando só no benefício próprio, mas no benefício coletivo. Então, essa é uma das coisas. Olhar para a empresa, olhar para tudo que a gente faz e ver como que eu posso servir a Deus até aqui, como que eu posso colocar a empresa à disposição do reino. É isso aí. Por exemplo, né, uma forma de usar princípios bíblicos para gerir o negócio. Vamos falar de vendas agora. Desculpa, a gente acabou de falar aqui da sinceridade. Então, fazer vendas com sinceridade. Eu dou mentoria em vendas, ensino técnicas. Agora, você pegar essa técnica e enganar o cliente, fazer uma venda por venda,
Não é isso. É fazer venda fazendo um cliente, né? Então, é, trazer essa venda baseada na necessidade cria esse propósito divino para dentro do seu negócio, né? Então, tem cliente lá que não vai ser seu cliente, ele não consegue pagar, deixa ele, né? Não precisa utilizar das técnicas para trazê-lo e vender. E a Tainara citou essa ferramenta 5W2H, ela é ótima para você fazer uma análise de algum problema, uma potencial melhoria dentro do seu próprio negócio. Esse 5W vem das perguntas em inglês. Why, who, what, when, why, Ai, e né? uai. E why, que é o que, por quê, onde, quando, quem. E o 2H é how e how much, né? Então, como executar e quanto custará. Porque todas essas. Você pega um determinado problema, começa a fazer essas perguntas, né? Quem, para quem, e por aí vai. Vai tendo lá um brainstorm, várias ideias, e no final, legal, vamos executar essas ações, mas e aí? Como e quanto custará? E aí vai sair lá a ação específica para você injetar dentro do seu negócio. E achei legal, nunca tinha ouvido falar de fazer uma rodada de negócios ligando esses dois mundos, né? Uma ferramenta utilizada muito na indústria e com princípios bíblicos, né? De como colocar a Bíblia aí, né? Dentro da cultura empresarial. Legal, gostei. Eu achei muito maravilhoso porque une essas duas coisas, porque muitas pessoas acontece bastante, eu que já estive muito engajada dentro de ministérios, dentro da igreja e tudo mais, em vários ministérios, vamos dizer assim, há pessoas que, infelizmente, elas confundem o trabalho com o servir a Deus. Para algumas pessoas, o servir a Deus é só quando você está dentro da igreja, só quando você está fazendo algum trabalho dentro da igreja. E não é. O servir a Deus é em todos os momentos. Tem pessoas que têm um chamado realmente ministerial. Tem pastores, por exemplo, padres, que a vida deles é cuidar das pessoas. Esse é o chamado deles. Agora, tem pessoas que não têm esse chamado, que o chamado deles é ter um CNPJ. É fazer outra coisa, sabe assim? Então tem que entender isso. O viver, tem pessoas que vão ser supridas por Deus. Deus vai mandar tudo que ela precisa. Conheço alguns que são missionários, que eles vão, viajam. Deus, ele dá uma forma assim tão linda de suprir, não falta nada para a vida delas, nada para o que elas precisam. Elas viajam, elas comem, elas dormem, elas levam a palavra, mas esse é o ministério delas. Tem pessoas que Deus vai usar colocando riqueza na tua mão para que você consiga abrir, financiar novos projetos, abrir novas igrejas, financiar projetos sociais que vão trazer pessoas para perto de Deus. Então, assim, tem que entender o que Deus quer e o teu porquê ali no meio, né? Como que você vai estar engajado nessas coisas. Até porque a sociedade não vive de uma coisa só, né? Você pega a própria igreja, ela tem vários ministérios, né? Tem do louvor, tem das crianças, tem da educação e por aí vai. Então, imagina na sociedade, né? Se todo mundo resolvesse ser pastor. Não é assim também, né? Então, Uhum. cada um tem de fato o seu valor, seu propósito, daí você tem que buscar o seu, mas sempre dá para ligar as duas coisas, né? Então, meu propósito, por exemplo, é ensinar as pessoas a venderem cada vez mais. Mas eu posso fazer isso através, né, utilizando princípios bíblicos, não necessariamente ensinar. Dá até para ensinar com versículo. Eu fiz um Dá. curso uma vez, ô Tainara, de finanças. Eu tenho um livro em algum lugar aí que traz, né, todo o entendimento de como você precisa gerir o seu dinheiro através de princípios bíblicos. Nossa, tem É, muito. A palavra dinheiro é a que mais aparece na Bíblia. perfeito, Finanças, perfeito. riqueza. Nossa, é muito. E tem, por exemplo, a parábola dos talentos. Eu não vou lembrar exatamente onde está. A palavra dos talentos, ela ensina como que você administra o seu dinheiro, como que cada uma das pessoas, como a mentalidade de cada uma das pessoas que estavam ali, dos servos, né, que receberam, como que eles administravam. E até no final, o senhor, quando ele volta para receber aqueles talentos que ele tinha deixado, ele fala assim pro servo que enterrou, fala assim, você é um servo mau, porque você poderia ter deixado no banco para render.
Então, assim, tipo, você não sabe o que fazer com isso? Pelo menos deixasse lá, eu ia ter algum retorno. Então, até nisso você aprende, né? Provérbios, ele é maravilhoso para ensinar como gerir empresa, como gerir a tua vida financeira. Nossa, é perfeito. Ó, busquei aqui rapidamente, a parábola dos talentos está em Mateus 25, Matheus versículo 25. 14 a 30. É o que trouxe aqui para mim. Deixa eu fazer um agradecimento especial às pessoas que nos visitaram. Cássio, Amanda. Amanda tá sempre com a gente, hein? Sim, Soberano Pudim, casal maravilhoso, não sei exatamente quem acessou ali. O Emanuel Casagrande, um advogado, um grande amigo meu. Rose, Ale, acho que é isso. Lucas Shell. Ah, Lucas Shell, faz tempo que eu não vejo. Legal, gente. Obrigado por estar até esse momento. Eu estou indo viajar, vou lá para Ibiúna, como eu disse, minha filha é o primeiro campeonato brasileiro de beisebol dela. Então, é a primeira viagem com a turma, é aquela ansiedade, né? Então, eu tô vamos finalizar com uma oração. Se eu puder pedir para você incluir aí para nós, né, voltarmos são e salvo, vai ser bênção para nós. claro, claro. Papai querido, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na tua presença. Quero começar essa oração, Pai, te exaltando. Esse salmo que nós lemos hoje, o 145, ele é uma oração linda e de exaltação ao teu santo nome. Ele também é um conforto para as nossas almas. Deus, eu quero te clamar nesse instante que o Senhor cubra a família do Cleiton nessa viagem, que o Senhor coloque os anjos acampados ao redor do carro, que eles vão, que eles tenham uma estadia tranquila e que eles voltem, Pai, na segurança, em nome do Senhor Jesus. Também quero clamar pela vida de cada uma das pessoas que estão assistindo e das pessoas que vão assistir ainda, que vão ter o contato com essa palavra, Deus, que o coração delas seja transformado, que elas entendam que os momentos ruins passam e que os momentos bons são oportunidades de louvar e adorar o teu santo nome. Pai, que os que estão aqui, que são empresários, Deus, que eles tenham um entendimento de como usar a empresa deles para crescer o teu reino, para levar a tua palavra cada vez mais adiante. Assim eu te clamo, pela minha vida, pela vida da minha família também, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Obrigado, Tainara. Estamos indo lá. Espero que dê tudo certo. Vai se O, encontrar. o jogo em si é o menos importante, é mais, né, essa interação com a equipe, a viagem, isso que mais importa. Semana que vem você conta como é que foi o resultado. Conto sim, conto sim. Obrigado, gente. Um ótimo final de semana. Deus abençoe a todos. Ah, deixa eu deixar uma frase que eu anotei aqui, eu gosto, né? Cadê a frase? Olha aí, ó. Sinceridade atrai presença e presença atrai propósito. Onde há verdade, há prosperidade. Um ótimo final de semana a Vou dar um último todos. recado, rapidinho. Opa, Tem vai lá. aquele grupo de devocionais que eu montei, e tem algumas pessoas que já estão participando e compartilhando ali os seus devocionais. E eu queria deixar aqui, eu não vou deixar o link, porque na semana passada que a gente deixou o link, começou a entrar muita gente lá da Indonésia no grupo, porque acessa e fica mandando spams. Aí eu tive que fazer algumas mudanças. Mas eu vou deixar o número do telefone, o link do meu WhatsApp mesmo, eu vou mandar para o Cleiton colocar aqui embaixo. E aí vocês, se quiserem entrar nesse grupo, ter acesso a um canal de oração, um canal exclusivo para isso, tá? Não é para fazer negócios ali, vamos dizer assim. Ali é pra gente trocar realmente, ter intimidade com Deus. E aí, se vocês tiverem interesse em entrar nesse grupo, ele é um grupo que é livre pra gente falar sobre a palavra de Deus. Eu vou deixar, então, o link, tá bom? Link do meu WhatsApp, aí eu mando o link do grupo. Tá bom, valeu. Grande Falou, abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.